boa tarde. Estão muito cansados? Tem alguém com sono, tá não? Então vamos mais uma vez começar louvando Nossa Senhora, não é? Dá-nos a bênção, ó Virgem Mãe, em o seguro do sono bem. Dá-nos a bênção, ó Virgem Mãe, em o seguro do sono bem. Amor, Maria é a mimosa flor, nossa esperança e o nosso amor. Oh, como é doce Maria amar, seu lindo nome pronunciar. Seu lindo nome pronunciar, dá-nos a bênção, ó Virgem Mãe, em o seguro do sono bem. Dá-nos a bênção, ó Virgem Mãe, seguro do sono bem. Tu és a rosa do puro amor, suave exalando celeste odor, e até dos lírios o resplendor se perde em vista do teu fulgor. Dá-nos a bênção, ó Virgem Mãe, em o seguro do sono bem. Dá-nos a bênção, ó Virgem Mãe, em o seguro do sono bem. Na tua graça quero viver e bem dizê-la até morrer. Na sua graça quero viver e bem dizê-la até morrer. Dá-nos a bênção, ó Virgem Mãe, em o seguro do sono bem. Dá-nos a bênção, ó Virgem Mãe, em o seguro do sono bem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora de La Salette, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, esta nossa reflexão de agora é sobre a realeza de Nossa Senhora. Nossa Senhora como rainha. Mas nós vamos dividir esta reflexão em três, como na primeira, três abordagens. E a primeira,
Nós estamos, na parte da manhã nós vimos o reino de Deus, o antirreino. Nós vamos começar, para poder entender essa realeza de Nossa Senhora, entender o reino de Cristo. Se nós entendemos ou entendermos o reino de Deus, nós vamos entender o reino de Cristo e entender que o reino de Cristo é o reino de Deus. Porém, nós vamos entender esse reinado de Jesus a partir do mistério da sua encarnação. O reino de Cristo, o próprio Cristo muitas vezes falava no reino de Deus. Como em Mateus nós lembramos que ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, tudo mais vos será dado em acréscimo. Sempre Jesus, e até quando ia contar alguma parábola, referia-se ao reino de Deus. O reino de Deus é como? E contava a parábola. Na verdade, Jesus nunca mostrou o reino como seu, exceto lá diante de Pilatos. Ele disse: tu és rei? E Jesus disse: o meu reino não é daqui. Mas disse que aceitou a afirmação de Pilatos. E indiretamente, Jesus não disse ser rei, mas diante das aclamações do povo, a gente vê que durante o Evangelho, em algumas passagens, o povo quis aclamá-lo como rei, ele fugia. Mas quando Jesus vai a Jerusalém para ali realizar o mistério pascal, vai para entrar em Jerusalém para morrer e ressuscitar, o povo o aclama como rei. Hosana, filho de Davi, viva o rei dos judeus. E também o ladrão do alto da cruz, junto de Jesus, São Dimas, fala do reino de Cristo. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres em teu reino. Interessante perceber que aquele pobre ladrão ali, Jesus não aparentava nada, nenhuma expressão que pudesse denotar reinado. Seu trono era a cruz, a coroa era de espinhos, o manto não tinha, o manto era seu próprio sangue, mas o ladrão já vê ali um rei. Lembra-te de mim quando estiveres em teu reino. E também o reino de Cristo é falado na boca do arcanjo São Gabriel, na Anunciação, que aqui nós precisamos nos deter a esse texto para entender a realeza de Nossa Senhora. O arcanjo diz à Virgem Santíssima: ele reinará para sempre sobre os descendentes de Davi, e o seu reino não terá fim. Também é interessante lembrar que a Igreja, para realçar esse reinado de Cristo, ela instituiu uma festa. Em 1925, o Papa Pio XI, através do documento Quas Primas, instituiu a festa de Cristo Rei, mostrando o reinado temporal de Jesus também, para combater os avanços do comunismo, para combater o secularismo, o ateísmo, e também para celebrar os 1600 anos do Concílio de Nicéia, que afirmou dogmaticamente a consubstancialidade do Filho, consubstancial ao Pai. Jesus consubstancial ao Pai. E nesse documento, lembro que essa festa foi instituída logo após a Primeira Guerra Mundial. Trago aqui uma parte do documento do Santo Padre. Ele diz assim, Santo Padre Pio XI: se todo o poder foi dado ao Senhor Jesus no céu e na terra, se os homens resgatados pelo seu sangue preciosíssimo se tornam com novo título, se súditos do seu império, se finalmente este poder abraça a natureza humana em seu conjunto, é claro que nenhuma de nossas faculdades se pode subtrair a essa realeza de Jesus. Vejam só o que o Papa diz: é mister, pois,
que reine em nossas inteligências com plena submissão, com adesão firme e constante. Assim, devemos crer as verdades reveladas e ensinadas por Cristo. É o reinado de Cristo na nossa inteligência, o reinado sobre a fé. Sobre a nossa fé, devemos crer firmemente tudo que ensinou e revelou. Continua o Papa. É mistério que reine em nossas vontades. Devemos observar as leis e os mandamentos de Deus. Agora é o reinado de Cristo sobre a nossa vontade, e a gente responde ou corresponde com a obediência. Depois o Papa diz, é mistério que reina em nossos corações. Devemos mortificar nossos afetos naturais e amar a Deus sobre todas as coisas. Agora nosso Senhor é Rei sobre nosso afeto. Então está aí o reinado temporal de Jesus manifestado em nós, que devemos aderir a Ele com a inteligência, com a vontade e com os afetos. Certo? Essa festa foi colocada pelo Papa no último domingo de outubro. E depois, com a reforma litúrgica dos anos 60, ela foi colocada lá para o último domingo do tempo comum, o 34º domingo do tempo comum. Agora, partindo daqui, da realeza de Jesus, que sinteticamente nós aqui falamos, vamos para o reino da Virgem Maria, a realeza de Nossa Senhora. É muito simples para nós chamar Nossa Senhora de rainha. É muito simples também reconhecer e enaltecer a sua realeza, e nós fazemos isso com muita beleza, com muita tranquilidade, com muito amor. Diga-se de passagem, as nossas comunidades, que todos os anos no mês de maio coroam Nossa Senhora. É um gesto simples, mas para a gente dizer com ele que realmente ela é rainha, reconhecê-la como rainha dos nossos corações, e como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com as legiões de anjos, a coroaram como rainha do universo, a gente também coroa aqui, na simplicidade dos nossos gestos. Coroamos Nossa Senhora. Mas é interessante perceber que a realeza de Nossa Senhora é rainha porque Deus quer. Deus fez de Nossa Senhora a rainha do seu reino. Deus fez de Nossa Senhora a soberana sobre os anjos, sobre os homens, sobre todas as criaturas. E essa verdade, isso está fundamentado realmente na própria Escritura. A primeira vez que essa fundamentação vem surgir, ela está lá no Novo Testamento, e ela nasce depois dos reis, os reis que vêm após Salomão, os reis da descendência de Davi, os seus 20 reinados, todos eles aparecem com a rainha mãe reinando do lado deles. Era uma instituição lá do Antigo Testamento, própria do Reino do Sul. Depois da divisão dos reinos, o Reino do Sul fica com a dinastia de Davi, fica o Reino de Judá, e os 20 reis que seguem-se, eles vão sempre ser lembrados, vão sempre ser conhecidos junto com a sua rainha mãe. Há uma palavra para designar essa função da rainha mãe. A palavra é Gebirá. Essa palavra aparece 13 vezes no Antigo Testamento. Essa palavra quer dizer rainha mãe. Sabe uma coisa que providencialmente me chama muita atenção? É que na ladainha de Nossa Senhora, quando ela começa a ser chamada rainha, a primeira rainha é rainha dos, e depois a última é rainha da paz. 13 vezes a ladainha chama Nossa Senhora de rainha. Eram 12. Depois que foi acrescentado rainha da família, ficaram 13 vezes. Vejam só que correspondência bonita com os textos do Antigo Testamento. A palavra rainha mãe expressa para aquela que reinava junto ao trono de Davi, os seus sucessores,
Aparece 13 vezes. Mas por quê? Por que que tinha que ser a mãe a rainha? Não podia ser a esposa? Podia ou não podia? Mas só que era comum aqueles reis terem várias esposas. E além das várias esposas, muitas concubinas. Então não tinha como colocar uma esposa para ser rainha. Uma ia rasgar a outra. E as concubinas, pior ainda. Então só a mãe tinha moral para assumir um trono ao lado do filho. E é bem bonito que a própria Escritura nos traz um texto, lá em 1 Reis, capítulo 2, versículo 19, que a mãe de Salomão vai até ele, Betsabé. E olhem o que diz o texto. Betsabé foi, pois, ter com o rei para falar-lhe em favor de Adonias. O rei levantou-se para ir-lhe ao encontro. Fez-lhe uma profunda reverência e sentou-se no trono. Mandou que depressa colocassem um trono à sua mãe e ela sentou-se à sua direita. Que coisa bonita. É essa realidade que o Salmo 144 celebra, a entronização da Rainha Mãe, que a liturgia coloca para nós justamente na festa da Assunção de Nossa Senhora. À vossa direita se encontra a Rainha, com veste esplendente de ouro e de ofim. Nós sabemos que depois do exílio da Babilônia, essa sequência ela foi quebrada. Então o povo esperava agora o Messias. E quando o arcanjo Gabriel vai até a Virgem Maria, quando diz a ela que o filho dela reinará sobre os descendentes de Davi, gente, automaticamente o anjo está dizendo que ela será a rainha. Então, desde o início, Nossa Senhora, que conhecia toda a dinâmica da lei do seu tempo, toda a fé de Israel, ela sabia que a mãe do rei era a rainha-mãe. E quando o anjo diz que ele reinará para sempre, automaticamente está dizendo isso a ela, por analogia, que ela também reinará. E Nossa Senhora era consciente disso. E ainda mais, Nossa Senhora vai até a casa de Isabel e o Espírito Santo a chama de mãe do meu Senhor. Nossa Senhora sabe que vai carregando aquele que é o esperado, porque o anjo disse isso a ela. Então, mais uma vez, Isabel endossa essa questão ali da rainha mãe. E é tão profundo e bonito perceber que, além da Escritura, a igreja pegou isso da Escritura, mas ela, ao longo de toda a sua história e na sua tradição, sempre reconheceu sem nenhuma dificuldade a realeza de Nossa Senhora. Sempre, sempre, sempre. É aquela que reina ao lado do seu filho. É a rainha mãe desse rei que tem a plenitude sobre a descendência de Davi, o novo Israel. E as expressões que a igreja tem para demonstrar essa consciência de que Nossa Senhora é rainha são muito, muito profundas. Aqui nós podemos lembrar a Salve Rainha, que para mim é a oração mais bela a Nossa Senhora, a mais afetuosa de todas, a mais confiante. É muito ardente a Salve Rainha. Quem foi que fez a Salve Rainha? É bom até lembrar aqui. Foi um monge em 1050 chamado Hermano Contractus. Ele hoje é beatificado, já é beatificado. Ele morava na Alemanha, mas ele era um homem que fisicamente ele possuía várias deformidades e ficou ali no mosteiro porque seus pais não o quiseram criar, mandaram para lá, para o mosteiro, e ele ficou ali, mas ele foi desenvolvendo por Nossa Senhora, ele estava lá desde a infância, um afeto, um amor tão grande diante de toda a espiritualidade monacal, mariana. Ele vai desenvolvendo aquele amor e num determinado tempo, diante do peso das suas misérias físicas e espirituais, ele escreve a Salve Rainha. Por isso que o texto da Salve Rainha é como alguém que está
praticamente desesperado. No começo, Salve Rainha mostra isso. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Mas se a crença daquele homem, ou melhor, se a impostação inicial da Salve Rainha, uma impostação desesperada, mas ao mesmo tempo ela é cheia de confiança. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. Depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Esse finalzinho, ó clemente, ó piedosa, a tradição diz que foi São Bernardo de Claraval, que depois, no arrobo místico, numa catedral, acrescentou a Salve Rainha. Porém, além da Salve Rainha, há outra expressão da realeza de Nossa Senhora, que é a própria ladainha que nós já falamos, que Nossa Senhora é invocada com esses títulos de rainha, e numa sequência muito lógica e bonita, 13 vezes hoje, atualmente 13 vezes. A última rainha que tinha sido acrescentada antes de Rainha da Paz foi Rainha Assunta ao Céu, que foi em 1950, por ocasião da proclamação do dogma da Assunção de Nossa Senhora em 1º de novembro de 1950 pelo Santo Padre, o Papa Pio XII. Depois recebe o acréscimo de Rainha da Família já com João Paulo II. Então nós contamos 13 rainhas ou 13 invocações da realeza de Nossa Senhora, sobre a sua realeza na ladainha. E existe também, dentro desse contexto eclesial, de que a igreja sempre acreditou, testemunhou, promoveu e professou a crença na realeza de Nossa Senhora, uma festa litúrgica. Hoje ela está sendo celebrada no dia 22 de agosto, festa de Nossa Senhora Rainha, uma memória. Mas essa memória foi instituída em 1954. Por quê? Em 1954, a igreja viveu o centenário de um grande acontecimento. Vocês sabem qual foi? Foi a proclamação do dogma da Imaculada Conceição por Pio IX, em 1854. 100 anos depois, há um ano mariano, e o Papa da época é o Papa Pio XII. E ele institui essa memória de Nossa Senhora Rainha, justamente no dia 31 de maio, para o dia 31 de maio. Aí com a reforma litúrgica, ela é colocada no dia 22 de agosto, que antes, no calendário da forma extraordinária, como chamamos hoje, era o dia do Imaculado Coração de Maria. Então passa a festa de Nossa Senhora Rainha para a 8ª da Assunção de Nossa Senhora, até de certo modo lógico, e a festa do Coração de Maria passa para o sábado, que segue-se à sexta-feira, em que é celebrado o Sagrado Coração de Jesus. E para essa festa, o Papa escreveu um documento chamado Adicelli Reginam, para a Rainha dos Céus. Um documento belíssimo em que ele justifica a festa, justifica a realeza de Nossa Senhora dentro do mistério de Cristo e nos dá muitas indicações bonitas sobre essa verdade. Mas depois, saindo dessa realidade da liturgia, a própria Nossa Senhora, nas suas mariofanias, nas suas aparições, nas suas manifestações, ela também falou indiretamente do seu reinado, quando ela falou do triunfo do seu Imaculado Coração. Em julho de 1917, quando Nossa Senhora relata todas as partes do segredo, os pastorinhos veem tudo aquilo, e ela diz que nações serão aniquiladas, e tudo aquilo que nós conhecemos bem, ela acrescenta: por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Nossa Senhora está ali já prenunciando o seu reinado. Mas por que tem que haver um reino de Nossa Senhora?
Por que Nossa Senhora tem que reinar? São Luís responde: foi por intermédio da Santíssima Virgem Maria, ele diz, que Jesus Cristo veio ao mundo. Então é por intermédio também de Nossa Senhora que ele deve reinar no mundo. Se foi por intermédio dela que ele veio, é por intermédio dela que ele deve reinar. E São Luís, quando ele fala do reinado de Nossa Senhora, não é um reinado para amanhã, para daqui a muito tempo, não. É um reinado temporal. Isso é tão profundo quando olhamos os textos de São Luís. E ele diz que Nossa Senhora realmente vai exercer no mundo um reinado efetivo. Efetivo. Ele diz assim no tratado: quando chegará esse feliz tempo em que Maria Santíssima será constituída Senhora e Soberana dos corações, para os submeter plenamente ao império do seu grande e único amor, Jesus. Quando é que as almas respirarão Maria como os corpos respiram o ar? Acontecerão então coisas maravilhosas neste pobre mundo. Porque o Espírito Santo, encontrando a sua amada esposa reproduzida nas almas, descerá abundantemente sobre elas, plenificando-as de seus dons, particularmente do dom da sabedoria, para nelas operar maravilhas de graça. Meu querido irmão, diz o santo, quando virá esse tempo feliz, esse século de Maria, em que muitas almas escolhidas e obtidas do Altíssimo por Maria, perdendo-se a si mesmas no abismo interior dela, se tornarão cópias vivas de Maria para amar e glorificar a Jesus Cristo. Ele faz a pergunta: quando virá esse tempo? E ele responde: esse tempo só virá quando a devoção que ensino for conhecida e praticada. Para que venha o vosso reino, ó Jesus, venha o reino de Maria. Isso está no tratado número 217. São Luís, ele pergunta: quando virá esse tempo? Quando a devoção que ensino for praticada e conhecida. Então nós estamos no reinado da Virgem Maria, segundo São Luís. Nós estamos nesse tempo. E as coisas, elas têm acontecido de modo muito rápido. Hoje, quando eu chegava aqui, os fundadores da comunidade, César, Mara, conversando comigo, recordavam: olhe, quando você era seminarista, éramos 4 pessoas falando em consagração. Você, Aridemar, César e eu. E hoje, 10 anos faz, mais ou menos, desse tempo que a gente se conheceu, conversava, 10, 12 anos. A Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, com todas as suas missões, já conta com mais de 10.000 consagrados. Então você pode hoje dizer e se alegrar porque você é agente do reino de Nossa Senhora. Se ela tem governado o mundo, nós somos aqueles de quem São Luís está falando. Nós somos do século de Nossa Senhora, nós estamos no século da Virgem Maria. Quando essa devoção que eu proponho for praticada e conhecida, é quando chegou esse tempo. Nós sabemos que o inimigo fez tudo para que essa devoção não fosse conhecida. O Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora, que nós conhecemos tão bem, o nosso livro base da nossa espiritualidade como consagrados, ele passou mais de um século escondido. Satanás encobriu esse livro, mas nunca, em todo o tempo da sua redescoberta para cá, ele tem operado tantas maravilhas de conversão no mundo. Se o antirreino ele cresce assustadoramente, silenciosamente, mas com força muito maior, está crescendo o reino de Nossa Senhora.
Podem ter certeza disso. Toda essa realeza que a gente ouviu, prefigurada na Escritura, realizada no Evangelho, manifestada na liturgia, hoje ela é experimentada e mostrada ao mundo através de nós. De nós. A Virgem Maria, a Mãe de Deus, a Rainha do céu e da terra, ela reina hoje no mundo através das atitudes dos seus consagrados. Em que consiste a nossa consagração? Numa vivência radical dos votos do batismo. E nós sabemos que lá existe uma promessa onde a gente é indagado assim: renunciais a Satanás, a todas as suas pompas e seduções? Renuncio. Quando a gente vive essa renúncia feita a Satanás, a gente renuncia àquele que é o autor e princípio do pecado, na tradução moderna dos textos, a gente abraça aquela que é concebida sem pecado. E o que é que acontece? Quando a gente vai vivendo a radicalidade dessa consagração, Nossa Senhora, um dia, São Luís profetizou, anunciou, e ela vai nos fazer participar do seu reinado. Sabe por quê? Porque a missão de Nossa Senhora, segundo São Luís, é colocar a nós, nos colocar, seus consagrados, nos tronos vazios que os anjos decaídos deixaram. Então um dia nós estaremos no céu, sentadinhos num trono ao lado de Nossa Senhora. Você já pensou que maravilha? Diga amém para Nossa Senhora, porque isso é uma graça muito grande. Nossa Senhora merece uma salva de palmas. Você tem ideia do que é isso? A missão de Nossa Senhora é completar, ou melhor, reocupar os tronos que os anjos caídos deixaram, e vai ocupar conosco, desde que nós vivamos com radicalidade as promessas do nosso batismo. Então, quando a gente renuncia a Satanás, a que é o autor e princípio do pecado, o consagrado ele abraça a Imaculada como regra de vida. Qual é a regra de vida do consagrado, padre? É a própria Nossa Senhora. Não precisa de regra de papel, porque a gente tem só meio. Mas na verdade a sua regra de vida é Nossa Senhora. A minha regra de vida é Nossa Senhora. É tão simples, é eu agir com Maria, por Maria, em Maria e para Maria. De tal modo que por Maria, com Maria, em Maria e para Maria, eu haja em tudo e por tudo, por Cristo, com Cristo, em Cristo e para Cristo. Então não tem como, se o consagrado ele é fiel ao que promete a Nossa Senhora, não tem como o reinado de Cristo e o reino de Nossa Senhora não tem como não ser visto através de nós. Então é necessário, se São Paulo diz, é necessário que Cristo reine até que ponha os inimigos todos seus debaixo dos seus pés. Você pode parafraseá-lo e sem matar o sentido da frase, porque o reinado é análogo. É necessário que Nossa Senhora reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés. E São Paulo diz assim: e o último inimigo a ser destruído é a morte. Mas Nossa Senhora já está assunta ao céu em corpo e alma. Então ela já venceu tudo. Ela já está lá. A Escritura nos mostra radiante Nossa Senhora vestida de sol, coroada com as estrelas do céu. Ela é a realização plena da igreja. Ela é o seu membro mais eminente, como diz o Concílio Vaticano II. Então Nossa Senhora já reina. Ela é a garantia, o penhor da nossa participação no seu reino. E há também aqui, eu tenho quanto tempo ainda, hein? 30? É? Então vamos lá. Aqui ainda uma outra abordagem do nosso tema de hoje antes de passar, eu quero aqui lembrar uma frase do padre Júlio Maria de Lombaerd. Alguém já ouviu falar desse homem? Um grande leão, um grande apologeta. Um homem que quando escrevia sobre Nossa Senhora, como São Bernardo, ele destilava mel. Um homem que quando escrevia sobre a Igreja Católica era um leão que rugia para defender a fé. Um homem que quando escrevia sobre a Eucaristia fazia a pessoa estremecer diante do mistério de Deus presente nos altares. E ele foi um homem também que se esforçou em estudar, escreveu sobre, propagou
uma aparição de Nossa Senhora acontecida no Brasil em 1936, em Pernambuco, no sítio da Guarda. Quem já ouviu falar dessa aparição? Tem gente que já ouviu falar. Isso aqui não tem muito a ver com o esquema daqui que o padre está falando, não, mas Nossa Senhora me lembrou aqui. Certamente é bom falar. Nossa Senhora das Graças apareceu a duas meninas. E o que é que Nossa Senhora queria dizer? Que o comunismo ia tomar conta do Brasil, e Nossa Senhora chorou. Então nós estamos num tempo muito complexo. Então nós temos que ter muito cuidado. Não estou falando aqui de questões partidárias, de jeito nenhum. Nem estou levantando bandeira de ninguém. Eu levanto a bandeira de Nosso Senhor. E a bandeira de Nosso Senhor diz que nós não podemos compactuar com as ideias socialistas. Vocês querem aqui um dado histórico. Nossa Senhora, em Fátima, ela já previa isso e alertou sobre isso. Ela disse assim: se a Rússia não se converter, ela vai espalhar seus erros pelo mundo. Era 1917, era julho. No mesmo ano estoura a Revolução Leninista na Rússia. E sabe o que é que Vladimir Lenin diz? Nosso maior inimigo é Deus. Temos que arrancá-lo da mente das pessoas para poder fazer florescer as nossas ideias. Então o comunismo já nasceu inimigo da igreja. Não foi a igreja que se fez inimiga do comunismo, não. É como a água e o óleo, não casa, não mistura. Certo? E eles, pela força, dizimaram muita gente. Mas hoje, nós não podemos nos abestalhar. O comunismo, ele vai se impondo, o socialismo vai se impondo pela relativização dos conceitos. Não é mais pela força, não é mais brigando, não é mais pela foice, não é mais pela espada, mas é pela relativização dos conceitos. É no campo semântico que esse povo está trabalhando. É relativizando o conceito de família, de propriedade, de sociedade, de igreja, de casamento. Tudo isso nós falamos de manhã, não foi? Mas é sobre essa situação que Nossa Senhora precisa reinar. É aqui que o reinado de Nossa Senhora precisa ser visto. E Nossa Senhora não espera reinar lá de quem não a conhece, não. Nós que a conhecemos, a amamos e fizemos a opção por entregar tudo que somos a ela, todos os nossos bens passados, presentes e futuros. Nós é que temos que ser um espelho onde Nossa Senhora se reflita no mundo, onde o seu reinado possa ser experimentado, sentido, propagado e até desejado. Quando chegar esse tempo, esse século de Maria, São Luís vai dizer: quando essa devoção que eu ensino for conhecida e praticada. Olhe que responsabilidade a gente tem. A gente se alegrou, a gente bate palma porque está chegando, nós somos do século de Maria. Mas quantos ainda precisam conhecer? Quantos ainda precisam entender? E quantos precisam descobrir que a consagração a Nossa Senhora é um meio de salvação? Eu digo isso com toda tranquilidade e toda liberdade. A consagração a Nossa Senhora é um meio de salvação. Quem está com Nossa Senhora só se perde se quiser. Só se perde se quiser. Lembra da história da liberdade, lá do começo da manhã? É a liberdade da base de tudo, está a liberdade na base de tudo. Aí esse padre que falou nessas aparições, que são belíssimas, viu? São belíssimas. Tem um fato interessante, que um dia tinha uma multidão reunida durante a aparição e um menino jogou uma pedra em direção à aparição. Isso está relatado no livro do Padre Júlio. E a pedra, as meninas, as videntes, uma delas faleceu recentemente, uma delas, a irmã Adélia. A pedra foi em direção da mão de Nossa Senhora, bateu na mão de Nossa Senhora e sangrou. E as meninas perguntaram: por que sua mão sangra? Aí ela disse: esse sangue é o sangue que vai derramar-se
pelo Brasil quando o comunismo tiver a sua ascensão. Quando a mãe de Deus vem dizer uma coisa dessa, duas crianças analfabetas que não sabem de nada, é porque Nossa Senhora está muito preocupada mesmo. E está pedindo ao seu povo, aos seus filhos, uma resposta, uma reação. Então nós estamos num tempo muito favorável, delicado, mas nós temos que responder perante a essa oportunidade que a história está nos dando. Mas responder como filhos de Nossa Senhora. Ter muito cuidado. Esse padre, falando da realeza de Nossa Senhora, ele dizia assim: a realeza de Nossa Senhora é tão universal quanto a realeza de Deus. Então, sobre tudo aquilo que Deus reina, reina também Nossa Senhora. Reina também Nossa Senhora. E, passando para a próxima abordagem, a casa comum, o céu, a casa comum do reino de Maria e de Cristo. Será que nós pensamos nisso? Que o céu é o nosso destino? Lembre, nós vivemos num tempo de cristianismo horizontal. Nós estamos perdendo a direção vertical da fé. E isso acontece na liturgia, isso acontece nos discursos, isso acontece nas promoções que as paróquias fazem, isso acontece até numa simples preparação batismal, numa reunião numa paróquia. Ninguém diz mais, ou quase não diz, que a pessoa se batiza para se salvar. Pergunte numa reunião de preparação do batismo, só para você ter ideia de como as coisas estão difíceis. Pergunte: para que vocês vão batizar os filhos de vocês? Eles dizem qualquer resposta, mas não diz para ir para o céu, não. Ninguém diz vai batizar para ir para o céu. Ninguém. Pode dizer, pode perguntar: o que é que vocês querem para os filhos de vocês? Na reunião, nem na cerimônia. Ah, padre, a gente quer que cresça, quer que um dia se estabilize, quer que case, quer que seja feliz. Mas ninguém diz: eu quero que meu filho se salve. Ou seja, o céu parece que não é mais uma preocupação das pessoas. Em contrapartida, se não se tem pretensão de ir para o céu, ninguém tem mais medo de ir para o inferno. Sério, uma coisa puxa a outra. Se eu não me preocupo mais com o céu, também eu não tenho mais medo do inferno. Porque a maior expressão do medo do inferno é lutar para se salvar. Então, se ninguém luta para se salvar, é porque não tem mais noção do que é o inferno. E para a gente ter parte nessa casa, que está aqui, casa comum do reino de Cristo e de Maria Santíssima, que é o céu, nós temos que entender uma coisa: nós vamos ser julgados, e toda hora para nós é hora de juízo, porque diante de Deus tudo vai ser passado. Você está com a escritura, por favor, tome aí Mateus 25, 31 a 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e serão reunidas em sua presença todas as nações. E ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, ou dos cabritos, como você preferir. E porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino
preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me acolhestes, estive nu e me vestistes, doente e me visitastes, preso e viestes ver-me. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te ver? Ao que lhes responderá o rei: em verdade vos digo, cada vez que eu fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. E em seguida dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, fui forasteiro e não me recolhestes, estive nu e não me vestistes, doente e preso e não me visitastes. Então também eles responderão: Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso e não te socorremos? E ele responderá com estas palavras: em verdade vos digo, todas as vezes que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Esse aqui, gente, é o texto do juízo final. Jesus aqui não está contando uma parábola. Depois de uma sequência de parábolas das 10 virgens, dos talentos, ele agora vai contar quando o Filho do Homem vier na sua glória. E ele aqui mostra-se como juiz, como rei e como pastor, e vai julgar a humanidade inteira, certo? Mas antes desse juízo, que vai basear ou basear-se na caridade do próprio Cristo, porque a primeira caridade é Jesus. Nada de entender a caridade que vai nos salvar como essa caridade assistencialista. Nada de entender isso como ou cheio desses vieses ideológicos que hoje se promovem, se propagam por aí. Nada disso. Mas entender a caridade segundo Cristo. Sempre segundo Cristo. Aí, esse é o juízo final. Mas existem outras realidades que nós às vezes nos esquecemos. Quem aqui já ouviu falar dos novíssimos? Quem já ouviu falar? Levanta a mão. Pouca gente. Olhem, pois se vocês quiserem ser salvos, ser santos, e um dia participarem da realeza de Nossa Senhora no céu e ocupar um desses tronos, nós não podemos descuidar dessa realidade. Existe um texto lá no Eclesiástico, capítulo 7, versículo 40, que diz assim: em tudo que fazes, lembra-te dos teus novíssimos e jamais pecarás. Então nós precisamos ter muito em mente essas realidades que eu vou explicar, para que a gente tenha mais força para aderir ao projeto de santidade que o reino de Maria exige de nós. Novíssimos, o nome já está dizendo, é aquilo que é muito novo. O que é muito novo é aquilo que não é conhecido. Então qual é o primeiro novíssimo? O novíssimo primeiro qual é? A morte. A morte. Você se lembra que vai morrer? Você se relaciona bem com essa realidade? Quando você vai à missa, você vê um monte de intenções sendo lidas ali. Você já ouviu na missa as intenções? Você já se lembrou que um dia seu nome vai aparecer ali? Não? Pois feliz de você se houver quem coloque uma missa para você. Sério? Feliz de quem tem, quem lembre de você lá no, de quem tem, quem se lembre no altar. Então nós não temos que ter medo nem resistência, mas nós devemos nos lembrar
de São Francisco de Assis. São Francisco é um homem muito importante para a devoção a Nossa Senhora, porque no século XIII, com as ordens mendicantes, ele teve muita influência na propagação do Rosário junto com São Domingos. Mas ele tem um poema, o Canto do Irmão Sol, que tem uma estrofe dedicada à morte. Na tradução em português do Brasil, ele diz assim: louvado seja, Senhor, pela irmã morte, que chega a todos, ao fraco e ao forte. Feliz é aquele que te amar, a morte eterna não o matará. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo. Feliz é aquele que te amar, a morte eterna não matará. Então você não vai escapar do novíssimo primeiro, que é a morte. Não vai escapar não, ninguém vai escapar. Porque só tem uma criatura humana que já nasceu para a vida, que foi Nossa Senhora, porque foi imaculada desde a conceição. Nossa Senhora é a única criatura humana que já nasceu para a vida. Você não, nem eu. Então esse primeiro novíssimo, nós vamos passar por ele. E qual a consequência da morte? É o próximo novíssimo. E qual é o próximo? É o julgamento. É o juízo particular. Nós não podemos nunca esquecer isso. A nossa vida, assim que nós morrermos, imediatamente estaremos diante de Deus e a nossa vida será colocada diante de Cristo. É a vida de Cristo que vai julgar a sua vida, que vai julgar a minha vida. Mas como é que eu posso ter parte dessa casa comum de Nossa Senhora de Jesus dos consagrados nessa hora? Quando eu tiver o consolo de me lembrar que durante a minha vida eu agi em Maria, por Maria, com Maria e para Maria. Então, no dia do julgamento, se você tiver a heroicidade de ter vivido bem sua consagração, quando Cristo lhe olhar, quem é que ele vai ver? Nossa Senhora. Olhe como é sério para a gente poder entrar no céu. A gente tem que ser muito radical. Certo? Esse é o segundo novíssimo. O primeiro é a morte, o segundo é o juízo particular. Se você tiver levado a sério a sua consagração, não esqueça nunca isso. Cristo vai lhe olhar e vai lhe julgar a partir da sua mãe. O consagrado não é Nossa Senhora? Não vive em Nossa Senhora? Depois aí vem o próximo. Qual é? É o céu. Que o purgatório ele não é definitivo. Mas pode ser que a gente vá para o purgatório. Não pode esquecer isso. Mas o purgatório é passagem. Não é sobre ele que quero falar aqui. É sobre especialmente os novíssimos. Depois do juízo particular aí vem o céu. Quem passar para o purgatório, mas vai para o céu. Vem o céu ou o inferno. É o juízo particular que define seu destino eterno. Porque mesmo que vá para o purgatório, mas o destino eterno é o céu, de quem vai para o purgatório. Mas vejam como é importante que a gente viva bem a consagração, para naquele momento do juízo, quando Nosso Senhor olhar e nos julgar, se ele achar alguma falhinha, e a gente não viveu bem a consagração aqui e acolá, a gente vai para o purgatório. Mas depois vai para o céu. Então, a casa comum, esse caminho de salvação, de santidade que a consagração nos propõe, que tem como destino realmente o céu, nunca pode ser descuidado por nós. E diz São Luís: no céu, a Virgem Maria dá ordem aos anjos e aos bem-aventurados, para compensar com sua profunda humildade. Deus lhe deu o poder e a missão de povoar de santos os tronos vazios. É aquela realidade que vai se realizar um dia, ou melhor, é essa verdade que vai se realizar em nós. Que os anjos apóstatas que negaram a Deus, junto com Satanás, abandonaram e perderam por orgulho. É a vontade do Altíssimo que exalta os humildes, e que o céu, a terra e o inferno se curvem de bom malgrado às ordens da humilde Maria, pois ele a fez soberana do céu e da terra, general de seus exércitos, tesoureira de suas riquezas, dispensadora de suas graças, artífices de suas grandes maravilhas.
reparadora do gênero humano, mediadora para os homens, exterminadora dos inimigos de Deus e a fiel companheira de suas grandezas e de seus triunfos. Agora imagine, você, diante de Deus no dia do juízo, se tiver vivido a sua consagração como Nossa Senhora espera que você viva, se imagine naquela cena do livro da Rainha Esther, que está diante do rei toda bela e que vence o rei, vence o ardor do rei pela sua beleza. Quando a gente estiver diante de Nosso Senhor, para entrar nessa casa comum que é o céu, se nós tivermos vivido bem a nossa consagração, nós vamos brilhar como Nossa Senhora. Nós vamos ser pequenas imagens da Virgem Maria. E ali, do jeito que o rei cede a beleza de Esther, Deus vai ceder a beleza da mãe dele estampada em nós. Certo? Eu digo de coração a vocês, eu sonho com isso. Eu sonho com esse dia de estar junto a Nossa Senhora. Eu anseio por isso desde que me entendo por gente. O tempo está acabando, eu não tenho mais o que dizer, não, ficar de pé. Você sonha também com isso? Você quer estar com Nossa Senhora no céu? Quer? Com minha mãe estarei na santa glória um dia, junto à Virgem Maria, no céu triunfarei. No céu, com minha mãe estarei. No céu, com minha mãe estarei. Com minha mãe estarei, aos anjos me ajuntando, do onipotente ao mando, hosanas lhe darei. No céu, com minha mãe estarei. Solta a voz, se quer ir morar com Nossa Senhora, solta a voz. Olha essa estrofe. Com minha mãe estarei, então coroa digna de sua mão benigna, feliz receberei. No céu, com minha mãe estarei. No céu, com minha mãe estarei. Com minha mãe estarei. E então esta bela coroa de sua mão terna e boa, feliz receberei. No céu, com minha mãe estarei. No céu, com minha mãe estarei. Com minha mãe estarei. E em seu coração terno, em seu colo materno, sem fim descansarei. No céu, com minha mãe estarei. No céu, com minha mãe estarei. Com minha mãe estarei. Palavra deliciosa que em horas trabalhosas sempre repetirei.
no céu, com minha mãe estarei. No céu, com minha mãe estarei. Falamos tanto de novíssimos, de morte. Na verdade, o prefácio dos fiéis defuntos diz que para quem crê em Cristo a vida não é tirada, mas transformada. E eu, diante dessa realidade, para concluir, só para deixar a gente com vontade de morrer, não ria não. Se você não quer ir para o céu, como é que vai você entrar pela porta? Tem que passar pela porta. A porta do céu, Nossa Senhora. A gente precisa fechar os olhos a esse mundo. Um dia Deus vai nos dar a graça de fazer essa passagem para estar com ela. E Santa Madalena Sofia Bará, ela dizia uma coisa assim: a morte do servo de Nossa Senhora não é uma morte, é um pulo no colo da mãe. Vamos cantar, terminar só o refrão. No céu, com minha mãe estarei. No céu, com minha mãe estarei. Ó Maria concebida sem pecado, é por nós que recorremos a vós.